Olá, nesse módulo nós veremos comandos Scilab que são utilizados para a programação de loops. E especificamente veremos os comandos while e for. Além disso, nós veremos quais são os princípios que devem ser utilizados para a concepção de loop. Vamos também ver alguns exemplos de composição de comandos e ainda descrever comandos Scilab para o tratamento de arquivos. Vamos começar então vendo loops, que são o foco desse módulo. Loops são o quê? Estruturas de programação que prescrevem comportamentos repetitivos para a sua execução. E nisso daí reside a essência da programação. Por que é a essência da programação? Porque um loop, a gente prescreve um loop com poucas linhas, e o computador trabalha muito para executá-los. Bom, ou seja, o computador trabalha muito e o programador trabalha pouco. É isso que viabiliza a programação. Porque se o trabalho de programação fosse proporcional ao trabalho executado pelo computador, não dava certo, né? Ou seja, já que somos nós que programamos. O primeiro comando que nós veremos para isso é o comando while, que existe em C, Java e em quase todas as outras linguagens. Esse comando tem essa forma aqui. Tem as palavras while e acaba com end. Isso aqui, essa condição aqui, é uma expressão lógica. E esse aqui é um bloco de comandos. Bom, são comandos que eles sim constituem o corpo do loop e eles serão repetidamente executados até que essa condição, tá bom? Essa expressão lógica aqui, tenha o valor falso. Tá bom? Ou seja, traduzindo, né? Enquanto essa condição que for verdadeira, execute esses comandos aqui no bloco while. Vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que nós vamos ver de uso do comando while é para o controle de um programa que é uma modificação daquele nosso exemplo de resolver uma equação de segundo grau. Agora, nós queremos um programa que resolva várias equações de segundo grau. E a cada uma que ele resolver, ele vai perguntar para o usuário se ele deseja resolver outra ainda. Agora, nós vamos fazer um programa que é uma modificação daquele nosso programa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Ele vai torná-lo um pouco mais amigável. Ao invés de resolver uma única equação de segundo grau, ele vai resolver várias. Da seguinte forma, ele lê os coeficientes de uma equação, calcula suas raízes e depois ele pergunta para o usuário se ele deseja resolver mais equações. Ou seja, nós temos um loop aqui cuja decisão de parada vai ser fornecida pelo usuário, por uma interação com o usuário. E esse aqui, gente, é um padrão de um programa repetitivo com uma parada decidida pelo usuário. Tem várias versões parecidas com essa daqui. Bom, mas essa daqui funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui uma variável com valores lógicos que eu chamei de continua, que eu inicializo com true, tá bom? Então, da primeira vez aqui, isso aqui é verdade, então, pelo menos uma vez esse loop aqui será executado. Então, esse loop, certo? Ou seja, essa aqui, então, é a condição para continuar o loop. Aqui eu processo um item, isso aqui varia, no nosso caso aqui resolve uma equação de segundo grau, e depois disso nós temos uma decisão, que vai ser uma leitura. Então, tem um comando input aqui, que vai perguntar para o usuário se ele deseja continuar. Ele vai responder com um S ou com um N. E aqui tem aquele parâmetro adicional string, que é para evitar, para não fazer com que ele seja forçado a colocar a sua resposta entre aspas. Então, ele vai simplesmente colocar S enquanto ele deseja continuar, e se ele colocar N, na verdade, qualquer outra coisa que não seja S minúsculo, o continua vai receber o valor falso, porque a gente vai comparar o valor lido com esse string composto unicamente pela letra S. Então, se isso aqui der falso, o que vai acontecer? Esse loop aqui vai parar, e nós continuamos aqui. Vamos ver, então, como adaptar o nosso programa que resolve uma equação de segundo grau, vamos adaptá-la segundo esse padrão que está aqui. Ou seja, aqui está o nosso programa que lê três variáveis, tá bom? A, B e C, e calcula as raízes, se elas forem reais, se não, escreve raízes complexas. E este daqui é esse padrão de programa repetitivo que nós acabamos de ver aqui. Então, o que nós temos que fazer? Esse programa aqui, se nós executarmos ele aqui diretamente, o efeito dele vai ser o seguinte. Bom, ele só tem aqui no corpo, né, do processo um item, está escrito aqui, printf mais um item. Tá bom?
põe aqui mais um item, mais itens para processar, você põe aqui S. Bom, S outra vez. Ele vai repetindo o loop, S outra vez, até uma hora que eu coloco N e aí ele termina. Bom, muito bem. Então, agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que substituir esse printf aqui pelo cálculo das raízes, pela entrada dos parâmetros, pela leitura de A, B e C, dos coeficientes, e pelo cálculo das raízes. Então, vamos. Eu dei um Ctrl+C, agora no Ctrl+V. Bom, ficou bagunçado. Lembrando aquele macetinho. Como é que você resolve essas bagunças que resultam de copiar e colar? Você seleciona tudo. Bom, Ctrl+A, seleciona tudo. E põe aqui, formatar, corrigir, recuos. Bom, já está aqui, deixa eu abrir um pouco a janela aqui para ficar mais bonitinho. Então, aqui já está o nosso programa já repetitivo. Bom, vamos executá-lo agora, vamos salvar. Bom, padrão para repetição. E nós vamos agora executar. Valor de A, vamos pôr aqui, 45. Valor de B, 87. Valor de C, 4. Pronto. Mais itens para processar, sim ou não? Sim. Bom, e vai resolver mais uma equação. Bom, 65, 90, 345. Tá bom? Raízes complexas. Mais itens para processar, sim. Bom, isso vai indo aqui, tá bom? 5, 6, 7. Bom, raízes complexas. Mais itens para processar, agora eu estou satisfeito, assim, não, muito obrigado. Tá? Bom, a gente deveria mudar essas mensagens aqui, em vez de falar mais itens para processar, colocar assim, outra equação, deseja resolver outra equação. Tá bom? Mas, enfim, esse aqui é um padrão que nós vimos aqui, que o que ele faz, gente, ele torna um programa mais útil, certo? Ou seja, ao invés, a gente tem várias equações para resolver. Ao invés da gente executar várias vezes o programa, a gente executa uma vez só. É o programa que se repete. Ele tem um loop que é comandado por esse comando while, e é isso que faz com que a gente possa resolver várias equações de uma vez só, sem ficar executando o programa cada vez. O comando while, ele tem uma condição de parada aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, a parada é o valor de x ser menor que 10. A gente começa com x igual a 1, vamos imprimindo x igual a %d aqui, e a cada passagem do loop aqui, eu faço x igual a x menos 1. Quando é que esse loop vai parar, gente? Ele não vai parar sem nenhuma intervenção nunca. Sabe? A gente diz que esse programa aqui está em loop, ele vai ficar se repetindo eternamente. Não fica eternamente, gente. Na prática, a gente aperta Ctrl+C no Scilab e aí a gente consegue abortar o programa. Sabe? Mas sem intervenção, ele vai até infinito. Tá bom? Quando você tem um programa que você espera que ele vai terminar rapidamente, você logo descobre que tem alguma coisa errada. Mas nós vamos ver que existem programas que demoram, cujo processamento demora. E você fica sem saber se ele está em loop ou não. Ou seja, estar em loop é um defeito grave de um programa, certo? É um erro que a gente tem que corrigir e não é um erro fácil de pegar, não. Sabe? É um erro que a gente tem que procurar. No momento da construção do programa, a gente tem que se certificar que o seu loop vai parar.